Mateus capítulo 23. Este capítulo mostra claramente até que ponto os discípulos são considerados em relação com a nação, enquanto povo judeu, embora o Senhor julgue os chefes que seduziam o povo e desonravam a Deus com a sua hipocrisia. Jesus diz à multidão e aos seus discípulos no versículo 2, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Sendo deste modo, os intérpretes da lei deviam ser obedecidos em tudo o que diziam segundo a lei, embora o seu comportamento não fosse senão hipocrisia. O que é importante aqui é a posição dos discípulos, que é, efetivamente, a mesma que a de Jesus. Então, estão em relação com tudo o que é de Deus na nação, isto é, com a nação enquanto povo reconhecido de Deus. Por consequência, com a lei como tendo autoridade da parte de Deus. Ao mesmo tempo, o Senhor julga, e os discípulos também deviam, na prática, julgar o andamento da nação enquanto representada publicamente pelos seus chefes. Deviam cuidadosamente evitar o comportamento dos escribas e dos fariseus, embora continuando a fazer parte da nação. Depois de ter reprovado a esses pastores do povo a sua hipocrisia, o Senhor assinala a maneira como eles próprios condenavam os atos dos seus pais, edificando os sepulcros dos profetas que eles tinham assassinado. Eles eram, pois, os filhos daqueles que tinham mortos os profetas, e Deus punha-os à prova, enviando-lhes também profetas justos e escribas. Eles encheram a medida da sua iniquidade, perseguindo e matando esses enviados, condenando-se, assim, eles mesmos pelas suas próprias palavras, a fim de que todo o sangue dos justos, derramados desde Abel até Zacarias, caísse sobre essa geração, como se lê nos versículos 35 e 36. Terrível acumulação de culpas, desde o começo da inimizade que o homem pecador, quando colocado sob responsabilidade, tem mostrado sempre para com o testemunho de Deus, e que aumentava todos os dias, porque a consciência endurecia mais e mais à medida que se abstinava contra esse testemunho. A verdade era tanto mais evidente quanto era certo que as suas testemunhas haviam sofrido. Era um escolho visível a evitar na marcha do povo. Mas o povo perseverava em fazer o mal, e cada passo em frente nesse caminho, cada ato semelhante, era uma prova do seu crescente endurecimento. Tudo estava acumulado sobre a cabeça dessa geração reprovada. Note-se aqui o caráter atribuído aos apóstolos e aos profetas cristãos. Escribas, sábios, profetas são enviados aos judeus, a nação rebelde. Isto mostra claramente qual o ponto de vista em que eles são considerados neste capítulo. Até mesmo os apóstolos são sábios, são escribas, enviados aos judeus. Mas a nação, Jerusalém, a cidade bem-amada de Deus, é culpada e é julgada. Cristo, como temos visto desde a cura do cego perto de Jericó, apresenta-se como o eterno, o Rei de Israel. Quantas vezes quis ele ajuntar os filhos de Jerusalém, e eles não quiseram. Versículos 37 a 39. E agora a sua casa ia ficar deserta até que, convertidos de coração, se servissem das expressões do Salmo 118 e em seu desejo aclamasse a vinda daquele que vem em nome do Eterno, esperando a libertação das suas mãos e pedindo-lhe, numa palavra, até que clamem, Hosana àquele que vem. Não veriam mais a Jesus até que, humilhados de coração, proclamasse bendito aquele que esperavam e que agora rejeitavam. Enfim, até que estejam preparados de coração. A paz virá depois.
o desejo precede o seu aparecimento. Os últimos 3 versos mostram-nos claramente a posição dos judeus, ou de Jerusalém como centro do sistema judaico perante Deus. Desde há muito tempo, e muitas vezes, Jeová, o Salvador, quisera juntar os filhos de Jerusalém como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas eles não quiseram. A sua casa permanecerá abandonada e deserta, mas não para sempre. Depois de terem mortos os profetas e lapidados aqueles que lhes tinham sido enviados, os judeus tinham crucificado o seu Messias, rejeitado e matado aqueles que ele, Cristo, lhes tinha enviado para lhes anunciarem a graça, mesmo depois da sua rejeição. Por isso, não o verão mais até que se arrependam e o desejam de o verem germine em seus corações, de modo que estejam preparados para o bendizerem e o bendigam em seus corações e façam confissão desse desejo. O Messias, que ia deixá-los, não será mais visto por eles até que o arrependimento incline os seus corações para aquele que nesse momento rejeitavam. Depois eles o verão. O Messias, vindo em nome de Jeová, será manifestado ao seu povo Israel. É Jeová, o seu Salvador, quem aparecerá, e o Israel, que o tinha rejeitado como tal, o verá. O povo entrará assim no gozo das suas relações com Deus. Tal é o quadro moral e profético de Israel. Os discípulos, como judeus, eram considerados como fazendo parte da nação, embora como um remanescente espiritualmente separado dela e dando testemunho no seu meio.